Oi, linda Elza! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Flávia Carrilho, eu estou professora e terapeuta de autoconhecimento feminino e cíclico através da ginecologia natural. E hoje eu quero te contar 3 coisas que eu uso bastante, virou quase que uma rotina na minha vida, que me fazem perceber realmente a voz do meu coração. O primeiro ponto é ouvir o tom de voz quando eu falo. Se ele tá meio baixo, se eu tô um pouco retraída junto, ou se eu falo com propriedade, se eu falo de voz aterrada, presente, se eu tô com medo, se eu tô forçando, se ela tá saindo meio fina, não porque minha voz é fina, mas porque eu tô com medo de falar alguma coisa, se essa voz que tá saindo tá me causando um peso no estômago, onde a gente tem o nosso chakra do plexo solar, que tá muito relacionado ao nosso poder pessoal. Então, como é que a minha voz, ela tá saindo da minha boca quando eu falo? Ela é pausada, eu consigo ser clara nas palavras, ou eu me perco muito e eu fico falando e no final das contas eu não disse nada, não passei mensagem nenhuma. Então, o primeiro ponto é sempre perceber como tá o meu tom de voz. Isso traz muita clareza para mim logo de imediato, porque o meu ouvido logo capta se eu tô ponderando nas palavras, se eu estou pisando em ovos ou se simplesmente eu estou passando a minha mensagem de acordo com a minha verdade. O segundo ponto, ele vem coladinho com o primeiro, que é, na hora que eu presto atenção no que eu estou falando, como eu me sinto em relação à minha voz, né? Como eu me sinto em relação àquilo que eu estou falando. Então, será que eu me sinto tranquila porque eu sei exatamente o que eu estou falando, eu estudei para aquilo, eu tenho propriedade? Ou se eu tô tranquila porque apesar do assunto ser muito complexo ou de repente ser um assunto muito cabuloso, eu estou no meio de pessoas em que eu me sinta segura para poder falar daquilo. O que eu sinto? Será que a minha mão sua? Será que o meu pé sua? Será que eu sinto uma coceirinha na ponta do nariz ou no topo da minha cabeça? Como é que geralmente o meu corpo tá? Se ele tá rígido ou não, se eu tô tranquila, tô com postura, se eu tô retraída. Então, como o meu corpo se manifesta em relação à minha fala, a mensagem que eu quero passar. E o terceiro ponto é priorizar o autocuidado e o descanso na minha TPM, na minha pré-menstruação. Porque quando eu faço isso, isso faz com que no meu balanço geral do meu ciclo, que é exatamente esse período da pré-menstruação ou a TPM, como muitos de vocês conhecem, nesse período aqui é quando eu recebo o grande relatório do meu ciclo e eu vou começar a perceber o que o meu corpo está dizendo. E aqui também alguns resquícios do que aconteceu com a minha fala, com aquilo que aconteceu do meu comportamento físico em relação à minha fala e a mensagem do que eu tô falando, é exatamente nesse ponto que eu começo a avaliar, porque aqui na TPM é a chance que a gente tem de colocar tudo em preto no branco, né? Então a gente é como se a gente tirasse tudo de dentro da bolsa para avaliar o que a gente quer levar com a gente novamente num próximo passeio. Então a gente faz uma faxina, digamos assim. Então a gente se aventura na fase mais escura, na fase minguante do nosso ciclo menstrual, justamente para a gente começar a ter clareza daquilo que a gente quer expressar. Eu sempre falo que o principal ponto em qualquer virada de chave, né, quando a gente entra no autoconhecimento, é justamente a consciência. Esse é o grande boom, assim, se tem virada de chave maior do que essa, eu desconheço. Porque quando a gente tem consciência de como o nosso corpo reage à medida que a gente vai falando e vai se expressando, a gente consegue ter conhecimento do que realmente está acontecendo aqui dentro. Será que eu tenho medo de falar aquilo que eu acredito? Será que eu tenho medo de falar a minha verdade? E por que eu tenho esse medo? Aqui já começa uma grande busca no seu autoconhecimento feminino, porque quando a gente entende qual é a voz que a gente quer colocar no mundo, a gente começa a perceber se a gente está minando ou não a nossa autoconfiança. Por isso que lá no passo 1 eu comentei sobre o chakra do plexo solar, que fica ali na boca do estômago, porque é justamente ali que a gente vai engolindo os sapos da vida e eles vão aterrando todo o nosso poder. E quando a gente começa a trabalhar a fala,
fala e desenvolve esse nosso poder de falar a nossa verdade, aquilo que a gente acredita, com amorosidade, com respeito aos nossos ciclos e respeito ao mundo, ou seja, as pessoas que também convivem aqui, a gente começa a jogar para fora esses sapos também e a liberar o nosso potencial, o nosso poder interno. Isso é extremamente importante para nós mulheres no autoconhecimento cíclico e feminino, porque muitas das doenças ginecológicas, ou às vezes não precisa nem ser uma doença que já está instalada, mas alguns sinais e sintomas que começam a aparecer, de repente uma dosagem hormonal onde um estrogênio está muito alto, ou uma baixa progesterona, ou uma TPM muito difícil, ou cólica, ou alguns escapes que começam a aparecer e começam a ser um pouquinho mais recorrentes, já são sinais que o teu corpo está te pedindo para olhar. E quando a gente começa a trabalhar o nosso poder pessoal, a gente começa a colocar cara para jogo, a gente começa a se expressar, a realmente se aceitar, que vai muito mais de aceitar o cabelo, de aceitar uma barriguinha, uma gordurinha, de aceitar o rosto do jeito que é, vai muito além disso. A aceitação, ela começa aqui dentro e isso vai então traduzir, transbordar em todos os nossos outros aspectos. Por isso que eu uso essas 3 dicas para me guiar e sempre que eu percebo que a minha voz está saindo meio trêmula, de que eu tô suando ou alguma coisa diferente do normal tá se manifestando, eu me pergunto se é a primeira vez que eu tô falando, então isso me gera um certo medo, um certo receio porque é a primeira vez que eu falo, ou se realmente eu tô completamente desconfortável e eu vou cavando, eu vou lá no fundo para identificar por que isso aconteceu. Porque às vezes pode ser uma novidade, a gente vai ter aquele frio na barriga mesmo. E às vezes a gente tá num ambiente que a gente nem queria estar e a gente fica ali marretando, insistindo em estar ali. Isso é muito importante, ter clareza também das coisas que a gente não quer. Se você sentiu que esse vídeo te ajudou de alguma forma, você pode colocar aqui embaixo, aqui na caixa dos comentários, que daí eu vou saber que esse é um assunto que eu posso trazer mais vezes pra cá, mais sacadas e direcionamentos da ginecologia natural para despertar o seu maior potencial. E eu te vejo então no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!